Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, Alma e Reencarnação, parte 2. No nosso último encontro, André Luiz vai falando para a gente de depois da morte, né? O que nós vamos encontrar depois da morte? E passando assim rapidamente, o que o André quis dizer para a gente é o seguinte: olha, a gente vai para um lugar aonde a nossa vibração é semelhante. Isso já não era novo para a gente, né? A gente sabia desses detalhes. Ele veio falando para a gente sobre os estados de perturbação que a gente vai enfrentar no umbral, né? Nas zonas umbralinas mais densas, mais pesadas, zonas negativas. E ele veio falando o que a gente vai encontrar lá. Pessoas, além das pessoas que têm a energia como a nossa, mas a gente encontra criminosos, a gente encontra caluniadores, a gente vai encontrar tiranos, né? A gente vai encontrar as vítimas do remorso. Porque a gente está muito acostumado a lidar com a questão do egoísmo, a questão da negatividade por si só, né? Mas todos os atos para o outro também, de uma certa forma, vai vir para nós como remorso. E esse remorso pode trazer para a gente energia negativa. E essa energia negativa, sendo densa, pode nos arremessar, né? Para algumas camadas aí do umbral. Né? E André vem falando para a gente do conceito de inferno, né? Que muitas religiões entendem e vê o inferno como aquele lugar que está ali pegando fogo, como aquele lugar que tem, de uma certa forma, um certo espírito que está comandando ali, um local somente de sofrimento que a gente vai passar ali eternamente. O umbral não é isso. Na nossa visão espírita, a gente entende muito bem, né? Inferno, a gente chama de umbral, mas é um lugar de purgar e, muitas vezes, de aprendizado, né? E ele fala para a gente que ali, muitas das vezes, tem espíritos endurecidos, espíritos insensíveis, né? Mas o que é que acontece? Nós só vamos sair dali, né? Quem ali se encontra só vai conseguir sair daquele ambiente se houver o quê? O arrependimento, né? E esse arrependimento muitas das vezes vem através do sofrimento, vem através da percepção. Aqueles que são mais espertos, que estão mais conscientes, olham em volta, entende a situação e fala: opa, eu não quero isso para mim. Eu já entendi tudo o que aconteceu e eu quero sair daqui. Né? E esse arrependimento ele tem que, de fato, vir do fundo do seu coração, vir do fundo da sua alma, do seu espírito. Não adianta qualquer oração pronta, você vai precisar, nessa hora, da oração em forma de conversa, do raciocínio, de realmente jogar para a sua mente e jogar para o entorno, porque agora em espírito nós somos energia, mudar essa nossa vibração no sentido de que eu já entendi. Eu quero ser diferente. Eu já me arrependi de tudo que eu fiz. Eu tenho aceitação e entendo. Então, esse é um ponto para, então, a gente começar a mudar a nossa vibração e, consequentemente, sair daquele lugar. Depois, André vem dizendo para a gente sobre as sementes do destino, né? Porque a gente arrepende, você tem o arrependimento. Mas e aquela semente que está lá dentro de você ainda assim? Que está necessitando de uma mudança mais eficaz? Porque a gente se livrar do que está superficial é muito mais fácil, mas a gente precisa mudar com eficácia, mudar o que está lá dentro de nós. E ele veio nos dizendo, falando sobre as reencarnações especiais, né? Que a gente entendeu perfeitamente, que ele quis dizer as reencarnações compulsórias, as reencarnações que são impostas, as reencarnações daqueles que não têm equilíbrio mental, nem tampouco merecimento para, então, elaborar junto aí dos espíritos superiores a sua reencarnação. Então, ele vem aí numa reencarnação compulsória, e vem para poder reparar e para poder aprender, né, muito
do seu caminho aí, coisas que em um outro momento ele atraiu para si negativamente. Ou então, teve a oportunidade de aprender e ainda assim não aprendeu com ela. Então, hoje a gente começa na reencarnação e evolução. Então, André está dizendo aqui, não é na evolução da reencarnação, mas André Luiz vem dizendo para nós o que a gente evolui quando a gente reencarna. O papel da reencarnação, que não são oportunidades dadas várias vezes, quantas vezes for necessário, né? E a gente evolui com ela. E ele começa assim: urge reparar, ou seja, é urgente, né, que a gente repare, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. Ou seja, a reencarnação ela nos é dada não só para poder corrigir os nossos erros, mas ela também vem para, além de corrigir e reparar, ela vem para nosso aprendizado. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso, né? Então, a reencarnação, eu venho para reparar os meus erros? Eu venho para corrigir em mim aquilo que eu preciso corrigir? Sim. Mas eu também venho com a missão de aprender. Talvez nessa encarnação eu não esteja aqui somente para reparar. Uns estão somente para reparar, outros estão apenas para aprender, outros estão apenas para ajudar de alguma forma. Então, cada um com a sua missão, e cada missão ela é única. A evolução natural nela encontra firme apoio. Né? Então, essa evolução natural é uma evolução intelectual, uma evolução emocional e moral que é esperado de todos nós quando a gente reencarna, quando a gente retorna para a Terra. Criaturas que avultam na bondade, né? Ou seja, criaturas que têm nela ali uma grande bondade, em muitas ocasiões requerem conhecimentos enobrecedor. E muitos que se agigantaram na inteligência, permanecem à míngua de virtude, ou seja, permanecem necessitando de virtudes. Então, André está dizendo para a gente, apesar de algumas criaturas, de alguns espíritos ter dentro de si uma bondade muito grande, às vezes em determinados setores aqui, quando ele fala, né, principalmente na questão da inteligência, e aí a gente pode entender como inteligência em de qualquer forma, intelectual, emocional ou moral, eles estão o quê? Necessitando aí de virtude, ou seja, eles estão à míngua, né? Estão aí perecendo de determinado aprendizado. Então, todos nós que estamos nessa linha de evolução temos algo para poder aprender, temos algo para poder evoluir. Ainda que aqueles que estão lá na frente, mas ainda não chegaram onde precisa chegar. E se não chegaram ainda onde precisa chegar, tem pontos que são necessários aprender, tem pontos que são necessários dar a oportunidade para que, através dessa oportunidade, venha esse crescimento. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda a ascensões maiores, e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Então, André está dizendo, e ainda aqueles que às vezes são inumeráveis, têm em si, já aprenderam dentro da oportunidade que tiveram, eles já cresceram, eles têm com eles preciosos valores,
Então, só que o que acontece? Eles estão passando por um longo estágio no mundo extrafísico, no mundo espiritual, né? Eles já aprenderam, já têm uma certa evolução, já têm valores muito avançados, mas quando eles começam a rever determinados atos, eles têm dentro deles mesmos, assim como nós tivemos um dia, sede de retornar à vida física. É o desejo, muitas das vezes, né, de depurar não só os nossos erros, mas também a nossa culpa, né? O desejo de evoluir. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansões nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Olha o que a André está dizendo. Isso não quer dizer que você não possa evoluir no mundo espiritual. É possível a evolução também no mundo extrafísico? É possível. Mas olha lá, outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução, ou seja, tem outros fatores de evolução no mundo espiritual que também vai te gerar crescimento. Porém, contudo, é escassa a porcentagem de criaturas humanas além da morte que adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Ou seja, pode até se passar um tempo, pode até evoluir em um determinado período no mundo extrafísico, nas dimensões espirituais. Só que vai chegar um ponto em que eu não consigo mais subir para as dimensões superiores e eu fico então estagnado, porque tudo que eu tinha para poder aprender ali já foi esgotado. E eu não consigo subir por quê? Porque ainda existem reparações que ficaram lá no passado e essas reparações, muitas das vezes, necessitam serem passadas na carne. Então, a gente mesmo, nós mesmos, vamos fazer essa reflexão, essa retrospectiva em nós mesmos e vamos sentir essa necessidade de vir, de passar por uma determinada circunstância para poder apurar, para poder depurar ou para então absorver e ter aquilo como aprendizado e anular aquilo para que aí sim a gente possa então elevar, né? Ter aí acesso aos planos mais positivos, os planos superiores em relação ao qual a gente se encontrar. A esmagadora maioria encontra-se ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sente-se irresistivelmente atraído para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Então, ou seja, André Luiz dizendo para a gente o seguinte, olha, embora você possa passar um tempo lá no mundo extrafísico se desenvolvendo, mas querendo, né, a sua ascensão, mas a grande maioria, e ele vem dizendo, né, a maioria esmagadora. Então aí a gente já sabe que é um número bem grande, né? É um número aí que a gente não precisa achar que aqueles que têm condições de evoluir no mundo extrafísico são muitos. Né? E ele fala, a grande maioria, essa maioria esmagadora, ela ainda encontra-se ligada às ideologias terrenas e por isso elas têm necessidade de reencarnar, de retornar, de vir à Terra, porque nós ainda estamos muito ligados a famílias, a lares do mundo, a realizações e à pátria. Ou seja, nós ainda estamos muito ligados à matéria, né? Então, a gente só vai conseguir determinadas coisas, determinadas ascensões, quando a gente, o quê? Aprender também sobre esse desprendimento, né? A gente carrega, nós carregamos conosco a questão do egoísmo, ele é muito forte em nós. Tão forte é que quando a gente fala nessa questão do egoísmo, poucos entendem.
Principalmente quando a gente fala aqui na questão de, olha, seu ente se foi, seu marido, o que foi seu marido no mundo material se foi, deixe-o ir. Pode ser que vocês sejam almas afins e do outro lado vão permanecer juntos de uma forma fraternal? Pode, mas pode ser também que chega lá, a sua alma afim é outra completamente diferente daquela que você viveu aqui, também pode. Pode ser que você vai seguir sozinho na grande maioria das vezes? Pode. Pode ser que você vai fazer um projeto reencarnatório junto de um outro alguém, porque você tem ali débitos em comum para poder quitarem? Pode. E muitas vezes não entendem. E não entendem por esse apego. Ah, fulano era meu isso. E aí tem aquele sentimento de posse, né? Porque quando você fala, era o meu filho, era o meu marido, era minha mãe, era o meu pai, com o sentimento de gratidão, com o sentimento que agrega positivo, tudo bem. Mas e aqueles que acham que o outro tem a obrigação, o outro tem a obrigação de me esperar, tem a obrigação de fazer assim, 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 porque eu quero que seja assim. A gente esquece dos planos do outro, né? A gente esquece do plano reencarnatório do outro, do caminho da evolução do outro. E aí a gente prende não só o outro, mas também a nós. Então, são essas coisas que a gente precisa trabalhar dentro das nossas mentes. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores, que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário, religioso, filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escala para a divina luz. E aí ele fala, né, daqueles que vêm com a missão de ajudar. E quando vêm com a missão de ajudar, ajudam a si mesmos. Por quê? Uma vez dispensada nessa missão, o que é que vai acontecer com eles, né? Eles têm aí honrosos degraus de sublimação na escala para a divina luz. Entendamos assim que tanto a regeneração, no sentido de purgar, quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essas mesmas subidas devidamente recapituladas através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Então, ele fala que o nosso progresso é como se fosse uma montanha, né? Aqui para a gente, uma serra, né? Tem altos e baixos. Ora, a gente vai estar enfrentando uma subida, ora uma descida. Em meio desse caminho vai haver aí adversidades às quais a gente precisa enfrentar. Nós vamos encontrar embaraços e armadilhas, mas que tudo isso que está no nosso caminho, um dia, o que aconteceu? Foi criado por nós mesmos. Né? Então, por isso que a gente fala que nós estamos no lugar que nós precisamos estar, com as pessoas que nós precisamos, né? Passando pelas coisas que nós necessitamos para que então venha o nosso crescimento. Às vezes é difícil, né? É dolorido certas coisas que a gente passa, mas que a gente não se esqueça. Né? Muita gente culpa Deus, muita gente culpa Jesus, muita gente culpa sei lá quem, a espiritualidade amiga, né? E esquece que todo o nosso caminho, um dia, tudo que nós vivemos foi nós mesmos que atraímos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo, né? Então, quando ele fala esse trabalho honesto,
nós mesmos nos sucumbimos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente passa pelas oportunidades e não aprende com elas. Se a gente conseguisse aprender com as oportunidades desde a primeira vez, a nossa vida talvez estaria sendo bem mais fácil, a gente estaria já bem mais avançado aí no sentido evolutivo. O problema é que a oportunidade não são dadas, a gente passa por aquele problema, não aprende com ele e a gente vai passar tantas vezes quanto for necessário até aprender. E aí a gente aprende, quer dizer que a gente vai ficar sem passar de novo? Não. Mas quando nos vir aquela situação, nós vamos saber perfeitamente como lidar com ela e vamos passar com muito mais rapidez, porque nós já aprendemos. Né? É quando a gente está lá na escola e aprende os ensinamentos que o professor nos passa. Quer dizer que você nunca mais vai ver aquilo? Talvez quando o professor estava te explicando, você teve dificuldade. Mas não quer dizer que você não vai encontrar aquele determinado ponto no seu percurso. Você vai encontrar. Mas uma vez que você entende, você vai conseguir passar por ele com mais exatidão, com mais nobreza, com mais esperteza, com mais sabedoria. Você já vai saber lidar com o fato. Agora, se você não aprende, todas as vezes que ele chegar, ele vai te derrubar. Porque você ainda não aprendeu como lidar, não aprendeu como resolver. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromisso de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o nosso destino. Então, somos nós. É a gente que vai fazer o quê? Que vai melhorar ou que vai agravar o nosso caminho, de acordo com as reflexões que a gente faz, em cima dos aprendizados que a gente absorve e da conduta e da maneira que a gente decide levar a nossa caminhada. Então, nesse primeiro ponto, foi isso que André Luiz quis dizer. A reencarnação como um fator de nos evoluir, de nos deixar melhores, de nos trazer aprendizado e que a gente possa refletir o suficiente para poder ter o nosso crescimento moral, nossa inteligência, o nosso crescimento intelectual e nosso crescimento emocional. O próximo subtítulo ele vem com particularidades da reencarnação. E ele começa assim. Por que particularidade, né, gente? A gente vai entender aqui que cada reencarnação ela é única. Cada reencarnação é inerente àquele ser, né? Então, ele começa dizendo para a gente o seguinte: pergunta-se razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Então, não existe, né, apenas uma técnica. Existem invariáveis técnicas. E ele está dizendo o seguinte, que não, né? Porque se falar que seria uma única técnica, um único meio, né, um único modo em seus processos, a gente teria falando que na Terra também ela é única em seus processos para todas as criaturas. E não é única, né? A gente vê que cada um passa por problemas diferentes, por aprendizados diferentes. Às vezes eu olho para o outro e falo, nossa, isso que ele está passando, se fosse para mim, eu tirava de letra, né? É igual, vamos supor, o pessoal de humanas, né? Com o pessoal de biológicas ou com o pessoal de exatas. Se o pessoal de humanas pega uma prova de biológicas, misericórdia, não consegue resolver nada, né? Mas se o pessoal também de biológicas pega uma prova de exatas ou de humanas, talvez também não consegue resolver.
Então, são situações diferentes para pessoas diferentes. Situações essas que cada um precisa dentro do crescimento que precisa, então, angariar. Cada entidade reencarnante, ou seja, cada espírito, cada um de nós reencarnante, apresenta particularidades essenciais na reencarnação, a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecem iguais. Né? Então, ele está dizendo o seguinte: a reencarnação é característico de cada um, assim como o nascer e o retornar também é característico de cada um, porque vai depender do caminho que cada um já trilhou, vai depender do caminho que cada um já andou, né? Então, a partir daí é que a gente define como será, então, essa questão de reencarnar, que é o nascimento, e do desencarne, que é a morte do corpo físico. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo do monodeísmo, lembra do monoideísmo? Ideias fixas, né? Tiranizantes, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para reencarnações que lhes tocam, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece a semente que, após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiental. O que ele está falando para a gente? Olha, o espírito que vai reencarnar, quando ele tem uma evolução um pouco mais avançada, ao qual ele chama aqui de espíritos superiores, eles podem perfeitamente, ligados aí, ao que ele chama aqui, né, uma ligação sutil com a mente materna, ele consegue perfeitamente moldar, né, ajudar ali dentro daquela genética, moldar aquele corpo, aquela estrutura exatamente da forma com que ele necessita, para aquela experiência, para aquela oportunidade. Já os inferiores, né, aqueles que já não estão tão avançados aí na linha da evolução, eles estão inteiramente dependentes da hereditariedade. É como uma semente que você joga no solo e germina por si só. Diferentemente da outra que você coloca numa terra preparada, ali ela é adubada, a planta vai sair, né, bem diferente, com características bem diferentes do que aquela que foi jogada ali ao solo, né? Deixou ali, de uma certa forma, a própria sorte. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. O que ele está dizendo? E isso se encaixa para a grande maioria que se encontra na Terra. Nós estamos ainda no mundo de expiação e prova, passando pela regeneração, mas ainda no mundo de expiação e prova. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, tem uma classe aí, ambas as classes, né? Conta com milhões de espíritos medianos. Aqueles espíritos que estão ali no meio do caminho, que estão desenvolvendo, eles têm créditos? Têm, mas também têm dívidas numerosas. Então, para esses, é preciso que a reencarnação tenha cautela e que tenha o planejamento adequado.
No próximo subtítulo, ele vem para a gente com o restringimento do corpo espiritual. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, aperfeiçoando formas diversas de modo a orientar os mapas ou prefigurações dos serviços que os reencarnantes competirá mais tarde a atender. Olha aqui o que ele fala. Ele fala que existem institutos de escultura anatômica que funcionam no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Quem está com a gente mais tempo e quem acompanhou o estudo de Missionários da Luz sabe perfeitamente do que eu estou dizendo e perfeitamente do que André Luiz vem reforçar para a gente. Quando André Luiz vem falando desses institutos de reencarnação, André Luiz, mais uma vez, vem falar para a gente do setor reencarnatório, né? Do pavilhão do desenho, lembram? Quando aqueles espíritos lá iam reencarnar, cada um estava com o seu mapinha na mão, lá dentro do setor reencarnatório, do setor aí de desenho, ambos estavam verificando a questão, como teria que ser o rim, o fígado, o cérebro, a estrutura do corpo. Eu preciso nessa encarnação vir com um tal defeito aqui nessa perna. Lembra da moça que tinha um defeito na perna porque na outra reencarnação a vaidade, de uma certa forma, atrapalhou muito na sua evolução. Então, agora ela viria afastada dessa questão da vaidade para que ela pudesse, então, captar a oportunidade que ele precisava. Né? O outro que usou demais dos vícios, dos exageros, do fumo, do álcool, viria em um certo ponto da sua reencarnação, o fígado ia desenvolver determinada anomalia, o rim uma outra anomalia, né? O coração uma outra. Por quê? Porque foram débitos que lá atrás eles contraíram e que agora eles têm um ensejo de reparação. Eles têm sede dentro deles. Porque o primeiro ponto é arrepender-se, o segundo é reparar e o terceiro é expiar, para que então a gente possa ver aquele problema ali anulado, zerado da nossa caminhada. E aí a gente reflete e pensa, misericórdia, quantos débitos a gente não deve ter ainda para poder ser sanado, né? Muitos. E aí André Luiz vem dizendo o que a gente acabou de dizer. Olha lá, corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os cuidados de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência. Então, eles estão ali o tempo todo sob inspeção, sobre a ajuda dos servidores da justiça espiritual. Então, por quê? Para que tudo se encaixe e saia como esperado. Lembrem lá em Missionários da Luz, que tem uma outra moça que pergunta, mas você acha que eu devo mudar alguma coisa aqui? E o supervisor olha aquele mapa reencarnatório dela, olha toda a estrutura corpórea, olha cada órgão, cada membro, cada célula, e fala para ela, olha, eu acho que de acordo com os seus méritos e deméritos, de acordo com a sua bagagem evolutiva, eu acho que você deveria mudar aqui e ali para que você pudesse aproveitar um pouco mais, né? Então, é isso que ele está dizendo para a gente. A gente tem sempre essa supervisão para que tudo possa sair o mais próximo do que a gente necessita possível.
Porque às vezes a gente tem uma visão de um jeito, mas quando chega um professor do outro lado, né, que está acostumado a essa questão da reencarnação, de olhar a estrutura do corpo, o que a gente precisa modificar ou não modificar para nos ajudar, muito bom, né? E aí a gente lembra dos espíritos completistas, né? Os espíritos completistas, eles em momento nenhum querem a beleza da estrutura física terrena. Tem uns que vêm com o corpo físico mais debilitado possível, porque eles querem passar aí por certas posições como a vaidade, a inveja sobre eles. Todos esses pontos são pontos que irão atrapalhar no seu desenvolvimento. Então, eles afastam todas essas oportunidades, todas essas questões de estrutura, né? Se nós estamos aqui sadios, com o corpo físico sem nenhuma deficiência, nós mesmos traçamos isso algum dia, mas nós precisamos lembrar que a beleza que importa, a evolução que nos importa, é a evolução do espírito e não a beleza e a evolução do corpo material, que um dia vai embora, que vai ser devolvido para a Terra, que nós não vamos levar conosco. E do outro lado, por onde os espíritos nos enxergam? Pelo nosso campo espiritual, né? Pelas várias camadas espirituais que a gente tem, que irradia essa luz chamada aura, né? Então, é por aí que eles conseguem identificar a nossa beleza, de onde vem aí, né? Conseguem enxergar, de uma certa forma, o nosso caminho. Se o nosso caminho é mais positivo do que negativo. Se o nosso caminho tem muito mais a reparar do que a aprender e vice-versa. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivistas que dele faria escravo absoluto da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbe a aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormecem por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que estão, a fim de que os princípios psicossomáticos, ou seja, a fim de que o perispírito se adapte a justo restringimento em base de sonoterapia. Então, o que acontece? Lembra lá da reencarnação de Segismundo? Segismundo, em um certo momento, é colocado em um determinado lugar, parecendo uma cama, e é aplicado sobre ele passes, né? Passes esses que André Luiz vem dizendo para a gente, né? Esses passos balsamizantes vão adormecer. Nós vamos passar ali pelo esquecimento. Esse adormecimento, o período varia, de acordo com a evolução moral de cada um. E a gente vai passando ali por restringimentos, ou seja, adequando aquele corpo que nós vamos habitar. Por isso que são feitos aqueles passos em Segismundo, e Segismundo vai diminuindo, 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 até ele atingir o molde, o formato que ele necessita para então reencarnar. Então, André Luiz, nesse tópico aí, vem trazendo para a gente, né, a questão do sono, a questão da adequação o perispírito se adequando ao novo corpo, né, para que a gente possa, então, vivenciar essa nova experiência e que tudo isso é sob supervisão. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos o novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Então, quando a gente desce, quando a gente vem novamente para uma reencarnação, a gente recebe o nosso corpo como uma veste,
uma veste nova, para que a gente, dentro dessa veste, tenhamos oportunidades de crescimento. Quando essa veste já não nos serve mais, quando ela fica muito velha, essa veste, esse nosso corpo físico, morre, permanece na terra e nós seguimos a nossa origem, que é espiritual. André Luiz vem dizendo agora sobre corpo físico. E ele começa assim: paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. Então, o que ele está dizendo? Tudo vai ser combinado para ter êxito. Seu pai, a sua mãe, o seu lar, né? A questão do seu, até mesmo do seu sistema consanguíneo, né? Tudo ali vai ser combinado para que você possa absorver o que você precisa. Ah, é com esses que eu tenho dívidas, é com esses que eu vou voltar. É com esses que vai ser o meu lar aí, né? Tem exceções? Tem. Tem aqueles que são muito unidos, que são famílias que estão aí numa união muito grande, num amor muito grande. Mas tem aquelas que são inimigas também. Por isso, a nossa família é o nosso maior desafio. Porque muitas das vezes os nossos desafetos estão ali inseridos. Mas somos inseridos a essa família, a esses seres, propositalmente. Ali nós temos algo a aprender, a ajudar, a reparar e a crescer. Então, tudo é combinado para que tenha êxito, para que saia da forma que precisa sair. E senhor das experiências adquiridas, que lhes despontam do ser em formas de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto das experiências pregressas. Corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não, do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhada ou para retificar as lições em que acha falido, né? Então, ou seja, a gente vai retornar, vai receber esse nosso corpo e nós vamos voltar para tentar consertar onde nós falhamos. Se nós não estamos aqui para consertar, nós estamos aqui para aprender de alguma forma. Se não estamos para aprender, nós estamos aqui para ajudar. Cada um com uma missão pertinente. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Ou seja, nem sempre você vai estar no corpo físico que você desejaria estar quando você aqui chegar, quando tiver a consciência de agora, da carne, dessa encarnação, como a gente passa lá pelo corredor do esquecimento, a gente nem sempre vai estar satisfeito com aquilo que a gente encontrar, né? Mas se a gente está nesse corpo, é porque desse corpo, dessa forma, nós o necessitamos. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Uberaba, 9/4/58. Então, é a gente vindo para essas experiências, passando por essas oportunidades, é que então a gente vai crescer, é então que a gente vai aprender a como lidar um pouquinho de cada vez no nosso caminho. Alguma dúvida, gente?